hoje, temos o Lingo, que está nos acompanhando, mais 4 participantes, né? Então, assim, gostaria primeiro de confirmar se estão me ouvindo todos os 4 que estão presentes. Temos aqui a Clícia, né? Eu estou A Hanna deu ok. ouvindo, O professor. Jackson. Ok, professor. Boa noite, estou ouvindo. Boa noite. E temos aqui um que está com Lenovo. Quem é? Acredito que esteja ouvindo a gente, né? Então, pessoal, boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa videoconferência, né? É a nosso primeiro encontro referente à aula 1 e à aula 2, né? Então, primeiramente, eu quero me apresentar para vocês, né? Eu sou o professor Anderson Rodrigues, né? Eu sou formado em pedagogia. Tenho pós-graduação e também mestrado, né, voltado para a área educacional, conforme a minha formação, né. Assim, para mim é uma alegria estar iniciando esse trabalho com vocês, né, com a turma sobre o projeto político-pedagógico, né. Estamos iniciando também o trabalho no IDAAN, né, voltado para esse módulo. E assim, nós estamos aqui trabalhando com o módulo justamente porque nós já temos uma caminhada e uma experiência, né, diante desse trabalho, e aí fomos convidados para ministrar esse módulo. Então, assim, sou servidor público da rede municipal e estadual de ensino, né, e já trabalhei nas 2 redes, mas hoje eu trabalho só na rede municipal, porque eu exerço um cargo gerencial que trata da parte pedagógica. Então, na Secretaria Municipal de Educação, eu trabalho com Escola da Zona Sul, né, que está ali envolvendo Escola da Zona Sul, Centro-Sul e Zona Norte. Então, é uma área bem ampla da rede municipal que a gente atua na parte pedagógica. Então, eu exerço lá a função de gerente pedagógico, né? E lá a gente trata muito sobre o projeto político pedagógico, né, que é um documento essencial na instituição de ensino. Mas, assim, nosso olhar, ele não vai focar muito somente para a rede municipal, mas, assim, também a municipal, a estadual, a pública, porque nós temos que ter esse entendimento de cada secretaria ou então cada instituição, porque difere, né, alguns pontos de uma secretaria para outra, né? Mas é claro, eu tenho muita experiência mais da parte da rede municipal, apesar de também ser servidor da rede estadual. Da particular também já fiz parte, né? Já trabalhei no SESI como técnico, né? Que o SESI ele usa essa nomenclatura de técnico, né, da educação. Então já trabalhei também, né? Juntos crescermos em termos de conhecimento e podermos nessa disciplina fazermos assim o melhor que nós pudermos, né? Primeiramente, eu queria já me apresentei um pouquinho para vocês, né? E eu quero também até para a gente é, situar no processo, conhecer um pouco de cada um. Então, queria que vocês falassem rapidamente o nome, a profissão, em que você da escola. Uma rápida apresentação para a gente também se conhecer, pode ser? Quem começa? Pode ser, eu posso começar, sem problema nenhum. Meu nome é Clícia Lima. Eu também sou funcionária da rede municipal, né? O meu cargo, quando eu passei no concurso, foi como pedagoga, mas hoje eu exerço a função de assessora pedagógica da Zona Norte. Legal. E aí eu estou fazendo após, porque era uma área que eu já tive uma escola, né? Antes de entrar no município, eu já tinha uma escola, E aí eu já fazia tempo que eu queria fazer a disciplina, minha escola tinha em torno de 60 alunos de educação infantil, a primeiro ao quinto.
Mas como eu passei no concurso, eu tive que deixar o sonho da escola um pouco de lado para me focar. E não dava para fazer. Ainda tentei fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas não consegui, porque você está ali fazendo o teu trabalho, aí o telefone toca, e tu tem que resolver o assunto da tua escola. Aí depois tem os problemas do teu trabalho. E ficou muito complicado, eu não consegui conciliar. E hoje eu só estou mesmo como assessora pedagógica. E é isso. Muito bem, Cleice. Eu conheço o trabalho do assessor pedagógico também, né? E você na Zona Norte. E assim, eu já quero até dizer para vocês que eu iniciei a minha profissão pedagógica, né, em sala de aula no estado da Zona Norte. Inclusive, você deve conhecer, lá no Carmeagem, na Zona Norte. Conheço, bem pertinho de casa. Também já passei por lá algumas vezes. Assessorei lá Maravilha. algumas vezes. Nossa. Quem poderia dar continuidade? Bom, meu nome é Hanna Maia. Entrei agora na rede. Eu sou da Zona Ribeirinha. Eu sou professora do terceiro ano. De manhã, né? E de tarde eu faço carga dourada lá no Nazira, que é aqui no Educandos. Falei até com o senhor um dia desse. Oi. E foi. Eu escolhi fazer essa pós porque eu queria, né, conhecer mais sobre o funcionamento da escola. Apesar de eu ter entrado agora no concurso recentemente, né, em junho, eu já tenho 7 anos como professora. Então, eu queria conhecer mais, né, de como acontece na escola, todo o processo burocrático da escola. É isso. Boa noite, professor. Tudo bem. Não lembrei, não, que a gente... Boa noite. Pode falar. Depois Pode falar. Não, eu ia só fazer uma fala em cima da fala da Hanna, mas depois eu continuo. Pode falar. Boa noite, professor. Me chamo Washington. Eu estou na Secretaria Municipal de Educação também, já fazem 5 anos. E atualmente eu sou gestor da Escola Municipal Paulo Freire, na Zona Ribeirinha, também na Zona Ribeirinha. E já há 2 anos, mais ou menos, que eu atuo na parte de gestão escolar e estou, aos poucos, buscando também o aperfeiçoamento, né? Eu vejo que nosso curso aqui é basicamente o que a gente já faz, já tem conhecimento na prática, né? E essa parte de PPP, isso daí a gente já está bem familiarizado também com quem lida com a gestão escolar, já está bem familiarizado. Mas eu agradeço a oportunidade de apresentação, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Sou professor Jackson, também trabalho na CEMED. Sou gestor de uma escola municipal, Estrela da Manhã, escola Ribeirinha, tá? Um pouco mais distante do que do colega Felipe, por exemplo, está bem mais distante, perto de Novo Airão, praticamente. E a gente está tendo essa oportunidade, né, dessa pós e acredito que vai ser muito proveitoso para a gente. Administrar a escola é algo bem sério, bem complexo, né? Não só recursos humanos, estruturais, burocráticos e a gente está precisando também dessa parte do conhecimento para somar, né? Para poder administrar de uma forma mais concisa, bem mais estrutural, né? Bem mais deixar a parte burocrática até também de uma forma perfeita, que a gente acaba se enrolando com muita coisa. Então, tenho certeza que isso vai ser de uma grande ajuda na parte administrativa. Muito bem. Então, assim, pelo que eu observei, todos aqui fazem parte da CEMED. Então, somos todos colegas, né? Da mesma secretaria. Então, assim, para mim tá sendo muito positiva essa experiência, né? De estar contribuindo aqui na pós-graduação do IDAAM, porque, assim, a gente tem uma trajetória, né? Como a
Não foi a Clícia ou foi a Hanna falaram, né? Acho que é a Clícia, está recente na secretaria, né, do concurso. E aí, assim, a gente vai construindo aos poucos essa nossa trajetória. Então, assim, nós temos professores, nós temos já gestores na função. Então, assim, são diferentes experiências que vocês têm que a gente também vai acabar aprendendo juntamente, né, com vocês. Então, assim, eu atuei assim, por um período muito grande na sala de aula, atuei também como pedagogo, passei um período trabalhando na secretaria com recursos federais voltado para mais educação, escola aberta. Também conheço um pouco a parte financeira e, como eu falei, estou agora há 5 anos atuando como gerente pedagógico na Zona Sul, né? E aí, como a Hanna falou, ela é assessora pedagógica, né? Então, não a Clícia, desculpa, é assessora pedagógica. Então, assim, a vivência que a Clícia tem na escola, eu tenho diariamente de 69, né? Que é o quantitativo que nós temos de escola na Zona Sul. Então, aquilo que ela trabalha lá em loco, eu trabalho com a equipe para que eles levem até a escola as orientações que são dadas. Assim como o Jackson e o Washington também recebem, né, um assessor na escola, que é uma situação diferente, porque eu conheço também a realidade da zona rural, ribeirinha, né, que também é desafiadora para quem é assessor pedagógico, como no caso a Clícia, já é diferente por estar na zona urbana, né, então se torna mais fácil. Mas, assim, cada um tem uma história e tem uma forma de conduzir o seu processo formativo, né? Então, assim, estou aqui como tutor de vocês, não quer dizer que eu saiba mais. Pode ser que eu tenha tido uma experiência diferente, né? Então, nesse sentido, que eu gostaria, assim, de ter essa fala com vocês, né? Quando a gente fala do projeto político, né, claro, todo mundo já ouviu falar do projeto político porque já passamos por uma universidade. Então, isso já é, de fato, um conhecimento que nós temos, nem que seja mínimo, mas nós já ouvimos falar, né? Então, esse documento, ele, de fato, ele tem uma importância muito grande, mas, assim, como eu falei, né, quando eu gravei, assim, as falas, eu trouxe vídeos também de pessoas que já têm a vivência. O documento, ele não é difícil de fazer, né? Requer leitura, requer conhecimento da realidade, né? Mas aí não é caso. Tem uma das nossas aulas que está dito isso, né, por especialistas, que as escolas elas constroem um documento e deixam o documento na mente, fazer com que esse documento ele se torne vivo, ele se torne o dia a dia da escola, né? Então isso, quando a escola constrói esse documento, ela tem que ter essas nuances e quando vai para a prática também, eu não posso esquecer aquilo que eu planejei para colocar em prática no momento em que eu desenvolvo trabalho juntamente com os alunos e com a comunidade, né? Ela funcionar, ela precisa de uma origem. Então, eu quero, assim, só para a gente entender que o PPP é um dos elementos que a gente tem, um dos documentos que a gente tem. Por exemplo, na escola pública, quando ela nasce, cria um ato de criação através de um decreto. Então, o primeiro documento da escola é o decreto. Depois vem um projeto político, vem o regimento e por aí vai, né? Nesse processo, a gente, enquanto Secretaria Pública, né, a gente não tem, principalmente o município, nenhuma escola hoje regulamentada junto ao Conselho. Então, para que ela seja regulamentada, eu preciso do PPP, que é um processo que a CEMED vive hoje em 2020. Né? Então, a Clícia sabe quem é diretor também, até mesmo quem é professor sabe. Então, nós não temos nenhuma escola hoje regularizada diante do Conselho Municipal de Educação. Né? Então, esse é um ponto do nosso olhar sobre o PPP, porque, digamos, é um dos documentos que nos respalda para essa regularização hoje. Então, assim, as escolas que têm o seu projeto político, de repente desatualizado, ela tem que hoje atualizar para apresentar para o Conselho. Seguindo a linha da escola particular, já é de processo começa para a escola particular, ele é diferente da escola pública. Vocês veem que hoje a escola pública funciona se tem uma regularização. Para a particular já é diferente. Ele precisa ter, primeiramente,
o credenciamento. E para credenciar, ele tem uma burocracia enorme, né, para chegar a esse status de escola credenciada, que aí vai, né, da escritura do imóvel, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o laudo do Departamento de Vigilância Sanitária. Então, dentre outros documentos que precisam ter. Então, isso aqui está credenciado. Quando ele vai regularizar, que é justamente a autorização, igual como nós estamos fazendo hoje esse processo na rede municipal, ele aí vai precisar também de todos os documentos que a gente precisa, que é a relação das turmas, que é o quadro de pessoal, docente administrativo, que é o projeto político pedagógico, que é o dos e por aí vai. Então, assim, para Professor, trabalhar na escola... Sim? professor, assim, só ressaltando, assim, é algo que chega a ser injusto, né? Eu lembro que eu fui para reunião, não falando da nossa secretaria, porque é onde nós trabalhamos. Então, assim, para credenciar a escola, foi uma burocracia tão grande. Foi para ter esse respaldo, ter essa documentação, nem me lembro o nome de tantas, e aí vai um determinado tamanho de estacionamento para a escola que eu tinha. Então, assim, eu tive que alugar a casa ao lado, para ela servir de estacionamento. E isso foi há 2 anos atrás. E aí, quando eu me peguei esse ano, sabendo que nenhuma das nossas escolas municipais não são regularizadas, e nós, né, na época, quando eu era empreendedora, você descobre que para quem é do particular é toda uma burocracia, e assim, você deixa você indignada de certa forma, né? Porque você fica e você deixa tudo, porque tem toda essa parte que o senhor falou, PPP, calendário, tudo isso eles pedem no conselho escolar, da escola particular. E quando chega na pública, você percebe que não aconteceu. E assim, em menos de 6 meses, fazer isso aí. Eles querem fazer em menos de 6 meses, né? Até junho agora, eles queriam que isso ficasse pronto até junho, né? E aí eu me vesti naquele momento de quando eu tinha uma escola particular, e aí me parei ali naquela situação. Eu meio que fiquei balançada, assim. Mas é só para deixar aqui como foi para nesse âmbito aí. Não, realmente o processo para a escola particular realmente ela é bem complexa, né? Estava analisando os documentos que precisam, né? Que aí a rede assim, mais básico que aí precisa desses documentos que eu já mencionei. Mas enfim, então assim, por que eu trago essa fala em termos desse processo? Justamente a gente ter, como a Crícia falou, eu também fiquei muito espantado porque não havia, na verdade, nós temos hoje uma escola que ela é regularizada junto ao conselho, que é uma das escolas que a única escola que tem essa legalidade, né, diante do conselho municipal. Mas aí, é claro, o conselho ele está preocupado com essas questões, porque assim quem responde por essa situação de funcionamento é o conselho. Então, se há um órgão e não houve a deliberação de funcionamento dessa escola, também a culpa não é somente da prefeitura, é também do órgão que regula as escolas na cidade. Então, assim, é justamente para ter esse olhar, né, que eu trouxe essa fala da regularização, porque porque o documento, como a orientação, o projeto político, ele tem que ser atualizado ou anualmente ou bianual. Ele não pode ser ad eterno ali, porque o processo dos PPP da rede municipal, eles foram atualizados em 2016. 2016. E temos escolas que estão em constante
atualização, mas a maioria não acontece dessa forma. Ele é feito e fica ali daquela forma, tá certo? E assim, eu queria retomar nossa primeira aula, já fazendo essa introdução, né, em termos do documento, né, falando dessa importância que é o documento, dessa aula para o conhecimento de vocês. Para ele ser construído, a gente já sabe assim algumas etapas, mas assim eu só queria reforçar alguns pontos para depois abrir para você de repente terem uma fala, terem assim o seu momento para expor e também tirar dúvida, de repente o que não souber a gente depois pode anotar e passar para vocês algumas informações. Mas assim, só para a gente fazer assim uma breve um breve retorno, né, a esse processo inicial, o PPP ele tem aqueles marcos, né, que nós já ouvimos falar, e assim, só para reforçar dentro dessa nossa fala aqui, né, dessa nossa primeira aula, né, que é justamente os marcos referenciais, né, que estão aí divididos em 3 etapas, né, que é o marco situacional, que refere-se ao diagnóstico da escola, que é conhecer todo aquele espaço que está ali, tanto a estrutura interna dos servidores da questão predial, quanto a questão externa, que envolve a comunidade de um modo geral. Doutrina, visão política, a visão filosófica da reflexão, né? O que queremos enquanto possibilidade no processo educacional. E aí, a, a, a escola se diz com uma certa filosofia e, na prática, exerce totalmente ao contrário. Então, o PPP exerce. Se eu quero ser uma sociedade democrática, eu não posso ter atos autoritários em sala de aula, por exemplo, né? Então, todos esses pontos a gente está realmente atuando no contexto da escola. E, além disso, é o marco operativo, né, que é justamente aquele planejamento que a gente vai ter para que possa, na prática, chegar onde a gente pretende, né? E aí os marcos, assim, uma breve análise justamente sobre isso, uma breve leitura, né, sobre esses marcos tem. E aí o diagnóstico, né, no momento que a gente faz o diagnóstico da escola, a gente vai fazer justamente aquele comparativo entre o ideal, né, e também com o real que nós temos. Então, na verdade, o contrário, o real com o ideal. Então, onde nós estamos e onde a gente pretende chegar a partir do nosso diagnóstico de tudo que está ali envolvido no entorno da escola. E, por fim, né, dentro dessa organização, a programação, que a programação é justamente o planejamento, uma proposta de ação para transformar a realidade. Então, dentro daquilo que eu tenho como dificuldade, por exemplo, os alunos do terceiro ano não conseguem ler. O que eu vou fazer para que esses alunos leiam? Então, esse também pode ser um dos pontos que a escola pode refletir na sua realidade para fazer a sua proposta de ação, seu planejamento, né? E aí, lá no do nosso texto, ele fala sobre a questão do roteiro, de como vai ser elaborado esse documento, né? Então, primeiramente, eu faço uma reflexão, tanto a parte documental, onde eu busco autores que possam me fundamentar num olhar teórico, na fundamentação teórica, quanto também a questão de refletir sobre o que eu tenho enquanto escola, que é justamente o diagnóstico. Então, são esses 2 pontos e encerra-se com justamente o planejamento. Se a trabalhar na rede municipal, nós fizemos o PPP na escola, que justamente eu falei para vocês, né? E aí era aquela correria, porque poderia haver prejuízo aos alunos em termos de dias letivos, né? Mas aí houveram assim 2 dias, né, de paralisação para que então né,
o que os autores orientam em termos de para fazer parte desse processo escolar, escolas que têm os seus grêmios, né? Então todos os funcionários e também envolver a comunidade, criar estratégia de mobilização para que todos estejam juntos dentro dessa construção, implementar estratégias, né, que faz parte em prática essas estratégias, né, e definir ações para que todos estejam envolvidos. Então, assim, dentro do olhar, fala em torno do envolvimento de todos, porque não dá para a gente ter um documento construído por alguns para que todos coloquem em prática. Na verdade, todos constroem e todos colocam em prática, que é justamente aí o que a gente fala, né, da gestão democrática. E aí diferentes grupos, né, diferentes pessoas se organizam, diferenciando cada vez mais, né? Tem um professor, tem um administrativo, tem um aluno, tem um comunitário dentro da realidade de cada unidade de ensino. Ok? Então, assim, o PPP tem como principal finalidade justamente melhorar a qualidade do resultado da nossa realidade. Então, assim, em linhas gerais, é um resumo dessa primeira aula, que aí está essas informações dentro da nossa apostila na aula, eles estão também relacionados a todo esse resumo que foi feito, que aí eu acredito que todos vocês já fizeram as leituras, e aí assim também eu abro nesse momento para a fala de vocês, quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, que a gente possa aqui junto dialogar. Pode ser? Alguém gostaria de falar? Algum comentário? Você está me ouvindo? Sim, me ouvindo? Eu estou te ouvindo, professor. Também estou te ouvindo, professor. Sim, né? Então, ninguém gostaria de falar alguma coisa sobre a primeira aula? Para mim está tranquilo. Tá tranquilo? Então, Professor? assim, já que tá tranquilo, sim. Não, é isso que eu ia falar, que foi bem tranquilo, assim, a primeira aula, principalmente o do Vasco Moreto, né? Foi, assim, um vídeo bem simples, bem curto, mas, assim, com basta aprendizagem, né? Foi muito legal. Assim, para mim foi bem explicadinho, apesar de curto, mas foi bem explicado. Justamente nessa linha, né? Assim, como vocês observaram, a apostila lá traz, né, o conteúdo sobre esse período. E o Vasco modestamente vem para fechar, né, essas nossas leituras, né? Em relação, é bem interessante mesmo essa abordagem, uma abordagem bem simples, que aí, como eu falei, né, dúvida aqui, outra ali, que aí a gente vai aos poucos tirando o que foi em termos de dúvida, né? Mas realmente acrescentar cada vez mais dentro desse processo. Eu gostaria, assim, se houvesse a aula presencial, a gente fazer na prática essas etapas, né? Assim, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, e aí eu gostaria de fazer. Mas como houve a
questão da paralisação, então não teria como a gente hoje fazer uma organização assim, mais simples para que vocês possam revisitar, né? Isso, né? Mas assim, realmente, já que está tudo tranquilo, então a gente vai continuar. Eu vou passar para a aula 2, né, que é referente à dimensão a dimensão e os princípios, né, do projeto político pedagógico. Então, para essa para essa aula eu vou compartilhar aqui até também visualizar juntos esse, esse slide que pode juntos. Vocês veem a tela, gente? Ou não? Não, professor. Não apareceu, Não não, apareceu, doutor. não? Só confirma, tá? Se aparecer, por favor. Você tem que compartilhar a tela e no slide que já está aberto. Você tem que abrir o slide primeiro antes de compartilhar. Conseguiram A visualizar tela do seu computador agora. a apresentação? Acho que A agora vai. apresentação. Estamos vendo. Apresentação, perfeito. Então, Agora assim, como sim. eu mencionei como eu mencionei no início, justamente a aprendizagem, né, que eu penso em fazer. Então, assim, dentro desse aspecto, é importante que a gente sempre reflita, né, o que Professor, não sei para os outros, mas para mim o seu áudio está falhando bastante. Para mim também. Eu não estou conseguindo acompanhar direito, está cortando muito. O É áudio. verdade, verdade mesmo. Professor, o Zoom, ele sempre dá esses problemas. Haveria possibilidade de nós fazermos a aula com outro aplicativo, porque ele fica bem pesado todas as vezes. Haveria possibilidade, pelo menos se não essa, mas nas próximas aulas nós utilizarmos outro tipo de aplicativo, se fosse possível.
Tá. O IDAAN, ele utiliza esse recurso, né? Eu, geralmente, quando eu faço a reunião, eu utilizo o Hangout, né? Que é da Google. Eu Não acho que a como internet aqui fosse tá outro ruim hoje, aplicativo, né? porque todas as vezes que eu tô como tutor, sempre vai direto, nunca não acontece isso. É isso que eu ia falar, porque assim, entre o Hangout o Zoom ele se torna melhor, entendeu? Então, assim, pode ser uma das possibilidades a questão da internet, né, hoje. Eu Mas, acho que a assim, internet vamos aqui tentar, tá, né? mas a internet tá ruim um pouco mesmo hoje. Tá ruim? Tá. Mas, assim, a gente vai tentar. Conforme for, vocês vão me falando que aí a gente vai retornando, que vocês não conseguirem ouvir, para que a gente possa dar atividade, né? Então, assim, quanto às dimensões da aprendizagem, nós temos aqui uma enumeração dessas dimensões que estão relacionadas justamente à aprendizagem, né? Que é, primeiramente, esse olhar que ainda trata a questão do diagnóstico, né? Esse olhar sobre o ambiente físico na escola, que tipo de estrutura eu tenho, né? O ambiente educativo relacionados à sala de aula, onde acontece todo o processo, né, da aprendizagem. Também nós temos aqui as práticas pedagógicas, em que são desenvolvidas em sala de aula também. E aí eu retomo até aquela fala que eu fiz em relação à questão da prática do professor. Se lá no meu projeto eu pretendo formar, desculpa, didáticos vivos, e aí agora passo da fala em sala de aula. Então, esses pontos também é importante que a gente tenha essa reflexão, né? Gestão democrática, gestão escolar democrática, né? Então, é um outro ponto. Como é que está a gestão da escola? Ela compartilha as responsabilidades ou fica somente na figura do diretor? O diretor ele está trabalhando com a sua equipe de um modo geral, a parte pedagógica, a parte administrativa, o professor em sala de aula, a questão docente. Então, esses aspectos também são considerados dentro das dimensões da aprendizagem. Além disso, a avaliação. Que tipo de avaliação que é feito na sala de aula, né? Então, como é que está sendo essa avaliação pedagógica? Como é que eu faço a correção das defasagens na aprendizagem, né? A permanência e sucesso do aluno. Então, assim, na Secretaria Municipal de Educação, hoje a gente consegue ter um olhar, né, específico de cada aluno dentro do processo da aprendizagem. Então, assim, como é que é feita essa avaliação? O aluno que está em distorção, o aluno que está com dificuldade na aprendizagem, essa questão da permanência, a questão do potencial abandono, é feito um acompanhamento periódico. Então, assim, é uma proposta bem significativa que eu acredito que todos nós tenhamos esse conhecimento, por todos sermos da mesma rede, né? E também avaliar no sentido de que o aluno tenha um sucesso escolar, né? Em termos da sua aprendizagem. Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola. Então, é um outro ponto que, que nós temos aqui enquanto dimensão dentro do processo de construção do projeto político. Além disso, a organização administrativa. Então, percebo que no momento em que a gente vai construir um projeto político, as dimensões elas são diversas, né? Ela não envolve somente o pedagógico, ele envolve a estrutura, ele envolve o administrativo e vários pontos relacionados à questão pedagógica. Então, realmente vários enfoques que a gente tem em termos do processo de ensino-aprendizagem, que no caso, dentro dessa organização, o nosso foco principal, né, que é justamente a aprendizagem do aluno e a melhoria desse processo. Quanto aos princípios, né, político-pedagógicos que estão relacionados à relação escola-comunidade, né,
a escola não se faz numa comunidade sem uma relação saudável, né? Eu lembro que há escolas em determinadas áreas que ela é constantemente invadida, né, pela comunidade. E aí eu lembro também que há escolas em que há a violência no seu entorno, mas que muitas vezes a violência ela não entra para a escola. Então, dentro desse olhar, a gente percebe onde essa relação ela está melhor estabelecida, né? Eu lembro que tem uma escola ali na Zona Sul que ela é próximo do hip hop. Então, assim, é uma escola que ela não tem nenhuma pichação, nem dentro nem fora. Porque, assim, de certa forma, a relação criada com a comunidade faz com que há um respeito, né, de quem pratica violência com a escola. E aí nós temos também, bem próximo ali em Petrópolis, uma escola que ela é uma creche. E ela vive constantemente invadida pela comunidade de um modo geral, é adolescente, pessoas que querem. Então, assim, a forma como se constrói essa relação, ela é muito importante para que esse tipo de comportamento ele seja diferente, né, dependendo da comunidade em que a escola está instalada, né? Democratização essa Pelo menos eu não consegui entender o que você está na falando. escola com Pessoal, tá sucesso. cortando Então, assim, muito. A gente não esse olhar escutou da 5 permanência, minutos, assim, a gente não escutou o que você está falando. Professor, a meu gente não Deus, consegue não? cortar muito a sua linha de raciocínio. Quando tá indo, começa a cortar. Poxa vida, e agora? Como é que a gente faz, Lincoln? E às vezes a imagem congela também. Professor, é a internet. Eu acabei de perguntar aqui nos grupos de WhatsApp, tá todo mundo com a internet ruim. É? Uhum. Eu Vocês acredito querem que é que por conta da a gente chuva, né? remarque Não sei. essa aula, de repente? Uhum. Assim, o que a gente pode, de repente, fazer, não sei, marcar para uma outra data, a segunda aula, porque aí a gente finaliza, né, em termos a primeira, eu acho que ficou tranquilo, e aí a segunda a gente remarcaria, ou então deixa para a próxima videoconferência, seriam umas 3 aulas de repente, eu não sei, a gente pode rever. Já tem da segunda conferência? A segunda eu não recebi ainda, mas deve ser daqui a uma semana ou 2. Sim. Professor, eu gostaria que, não sei se por aqui, se eu tá no grupo do WhatsApp, Não, não estou. se ele colocassem, eu queria uma explicação, assim, sobre a atividade. A um eu consegui entender bem, mas a segunda, assim, para mim, que foi a segunda atividade que tá mais complicadinha para mim. Se eu pudesse explicar, tá, em outro A segunda momento. atividade. Isso porque eu já fiz, só tava esperando, né, essa nossa segunda conversa, essa nossa primeira conversa para esclarecer as dúvidas que aconteceram, mas como tá meio ruim, né, pode ser que de repente você comece a explicar e vai ficar ruim de novo, aí se pudesse, não sei. Uhum. Tá? Então tudo. Esse grupo, quem é o administrador? Oi, Eu não tenho Anderson. conhecimento. Oi. Lembra de mim, meu amor? Lembro sim. Ah, tá. Eu também, eu já dei uma olhadinha na atividade. Tem uma atividade, a gente não vai responder lá, não é isso? Tá na Não, a aula? atividade é assim, vocês vão fazer baixar o arquivo, né, para responder, e depois vocês vão fazer inserção no mesmo arquivo, porque assim, eu havia no vídeo eu falei que vocês iriam encaminhar por e-mail, né, para mim. Ué? Não entendi o que Mas você está ela está em falando. PDF, não é isso? Que ela está em PDF, não é? Já tem PDF, Mas aí Ela está você em pode, de repente, PDF.
colocar no Word e salvar, que aí eu vou considerar. Coloca um, por exemplo. Deixa eu Professor, explicar a rapidinho. gente não está Tem um lhe Word. escutando, continua E cortando. isso. Mas a atividade está no hoje, a gente só tem que transformar para PDF quando for enviar. Isso. Exatamente. Eu não consegui responder, não. Para mim, ela está em PDF. Eu lhe mando. Tá bom, então. Beleza. Deixa eu abrir aqui rapidinho para ver, gente. Que não... Aí No Word. Aí o eu que não pede é consegui. para eu transformar em PDF quando eu for enviar para o professor. Vai salvar, né? Isso, Quando vai salvar no sistema, aí só aceita em PDF, né? Porque sim. pelo que eu vi, tá tudo em Word. Eu mandei tudo no Word para vocês. Sim, a recomendação é que mande, que transforme para PDF para poder mandar. Mas assim, a postagem vai ser lá mesmo, tá? Você não vai encaminhar para e-mail, não, como eu havia falado, tá? É na própria plataforma do IBAN, tá certo? Para upload, alguma coisa em upload, eu acho. Upload é quando você vai fazer a inserção da atividade lá. Uhum. Lá tem escrito isso. Melhorou o áudio? Acho que dá para a gente continuar ou vocês preferem que a gente deixe para o próximo? Essa segunda. Professor, eu falhando particularmente muito. não estou entendendo. Tá falhando quando o senhor começa o raciocínio, a gente tá ligada e pá, trava bastante, então a gente perde toda aquela linha de raciocínio. Inclusive, o senhor explicando agora a atividade, falhou várias vezes, então eu me perdi várias vezes na questão da atividade, porque falhou Professor, realmente a várias gente pode ver vezes. se consegue colocar a aula para amanhã. Amanhã? Pode ser. No mesmo horário, se Por mim todo não tem mundo problema, puder. não. Tá, então amanhã a gente pode marcar as atividades para explicar e também a aula 2. Tudo bem? A gente vai continuar usando esse mesmo app, né? O Zoom. Sim. É esse mesmo, né, Lincoln? Esse mesmo. Sim. É porque hoje está muito ruim a internet para todo mundo. Eu perguntei aqui nos grupos que eu tenho, no WhatsApp, e tá todo mundo reclamando da internet também. Tá. Então a gente pode deixar para amanhã mesmo. Eu vou deixar aqui no como é que é o nome? Aqui no texto do meu telefone, vocês podem adicionar aí no grupo, ou então me mandar a dúvida que vocês tiverem, tá? Isso que eu ia pedir, porque com Eu acho que é mais fácil. é bem mais tranquilo, assim, a gente consegue ter contato com ela. Tá. Então, já que tá dessa forma, então a gente encerra aqui essa nossa primeiro encontro e marca para amanhã no mesmo horário a aula 2 e também as atividades eu oriento. Mas já recebi de a Clícia, se eu não me engano. Não, foi a Hanna que já encaminhou a atividade, né? Então Já encaminhei a primeira, a segunda já que consegui. foi mais complicada. Por isso que eu não fiz, mas eu já li todo. A dúvida, né? Tá bom. Tá. Então tá, gente. Então a gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 19 horas, né? E aí a gente faz a aula 2 e aí eu tiro dúvida das atividades que foram postadas na plataforma. Tudo bem? Então tá. Então até amanhã. Aí vai ser Abraço a mandado um todos. novo link para vocês. Para enviar, Tá bom. para entrar na Tá sala. aguardando o link. Ok.